Animação, dia 15, Provérbios 15. Meu amor, você tá acompanhando aqui comigo? Se você tá chegando aqui agora, eu recomendo que você procure aqui na página, na aba do Rios, tem lá desde o primeiro dia, tá? E aí eu tô agora jogando os vídeos, né, as lives lá pro YouTube, daqui a pouco vai sumir aqui. Então, quando eu falo pra você acompanhar aqui, porque depois não vai ficar salvo, é verdade, tá? Vai entrando aí, galera, boa noite, manda coraçãozinho. Então, se você já tá aqui, joga pra 5 minutos aí da live, porque aqui no começo a gente faz um apanhado geral, conversa um pouquinho, lembretes, entendeu? Se você já tá acostumado aqui, já joga pra 5 minutos. Então, é o seguinte, pode ser que você não veja aqui no feed, porque tá na aba lá do Rios escondidinho, ou se você não encontrar de jeito nenhum, já vai direto lá pro YouTube. Eu tô colocando alguns cortes lá também, tá? E a gente vai seguir com essa jornada até o dia 31. Depois, acredito que eu vou fazer alguma coisa relacionada a salmos e depois a gente vai seguindo, ver como é que acontece. Ontem a live foi muito boa, recomendo muito que você assista. Tiveram algumas dúvidas, algumas questões que depois eu trago pra você mais aprofundado. Foi bem interessante, então se você também tem alguma dúvida, você pode participar aqui direto na live ou me mandar depois no particular que a gente conversa. Ontem tiveram duas dúvidas bem interessantes, dúvidas assim, né, de comentários que a gente pôde elaborar um pouco melhor, mas bem profundo. Então é essa troca, tá? E que mais? Eu acho que é isso. Então, a ideia aqui é também você poder fazer o seu devocional, né? Abrir a sua Bíblia. Então, esse projeto é justamente para te incentivar. Eu vou estar aqui com você, com uma linguagem mais acessível às vezes, tornando uma leitura mais divertida, para que você se interesse realmente pro texto. E às vezes as pessoas falam, ah, a Núria tá querendo me catequizar, me evangelizar, não sei o quê. Isso é consequência, tá? A ideia é você continuar aí podendo estudar, porque estudar é muito bom, muito bom. Você, além de, por exemplo, faço exercício na academia, sei lá, mas você está exercitando o seu cérebro, você está usando aí a sua cognição, então escolhe um assunto que você gosta de estudar e se aprofunda nele, seja lá qual for o assunto, tá? Então, eu me deparei... como é que foi a sua história? A gente vai contando aos poucos, né? Mas eu nunca tinha lido a Bíblia, todo mundo falava, eu falei, cara, vou comprar isso aí, vou estudar por mim mesma, vou abrir, vou ler, ver qual é. Cá estou, apaixonada, é maravilhoso, recomendo, tá? E cadê o negócio aqui? Esqueci. São milhões de detalhes, tá? Que parece que eu quero te entregar o melhor que eu posso com o que eu tenho, tá? Então, quero te incentivar também a fazer o melhor que você pode com as coisas que você tem aí na sua mão, tá? Porque às vezes você fica, não, vou fazer tal coisa quando eu tiver um celular bom, ou quando eu tiver, sei lá, dinheiro para fazer um curso, sabe? Mas Deus, ele já te dá aí bastante coisa, bastante ferramenta para você fazer e prosperar e acontecer na sua vida, tá? Então, não fica nesse lugar assim de escassez mesmo, de tipo, não tenho, não posso, não isso, não aquilo. E também tem a questão da insatisfação, né? Você sempre tá tipo, adoraria comprar uma Bíblia nova, tal, diferente, tal. Tô pesquisando, mas aí pesquisa, gasta seu tempo nas coisas que você quer, entendeu? Ao mesmo que o imediatismo. Então, igual quando você vai planejar uma viagem, deixa eu ver se eu consigo colocar um cronômetro aqui, planejar uma viagem, entendeu? Até você chegar na viagem, você já planejou o processo, o caminho é muito interessante. E isso tem tudo a ver com provérbios, tá? A gente vai falar muito sobre o caminho, sobre a paciência, sobre as coisas que você vai construindo. Então, você vai se debruçar sobre isso e não é do dia pra noite que acontece um milagre, você vira um ás da ciência, uma pessoa iluminada, não é assim, né? É um processo de evolução, tá bom? Bom, dito tudo isto, avançou aí seus 5 minutos, vamos para a leitura. E é importante a gente, às vezes, nesse começo, parar, conversar um pouquinho, me gusta muito. E você? O que você tem achado aqui? Me conta, realmente, fala assim, poxa, vi até live e tal, achei isso, ou então faz alguma crítica, pode ser construtiva também, tá, gente? As pessoas acham que criticar é só coisa ruim, mas não, tá?
Cadê? Vamos lá, eu uso a King James e comparo com uma outra versão, tá? Uma versão católica também, que tem um texto bem interessante. Bom, Provérbios 15 na King James, vamos lá. Você que já tá aqui acostumado já deve ter visto os outros vídeos, a gente vai fazendo algumas pausas. E eu tenho essa jornada, assim, muito como uma questão de treinamento pessoal, tá? Pra fala e tudo mais, eu me acalmar, porque eu falo muito rápido, entendeu? Então, às vezes, eu tenho que desacelerar. Fico aqui, Então, cognição mental, tudo mental, tá? Vamos lá, então, meu amor. Abre a sua King James, a sua Bíblia aí, em Provérbios, versículo 15. Aqui ele coloca um subtítulo como Deus conhece o coração do humano. Coração humano, tá? Vai entrando aí, deixa eu dar uma cena aqui, Douglas. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta violência. Aqui na outra versão, logo no começo eu falei, gente, o que ele quer dizer com isso já, né? Uma resposta branda aplaca o furor, uma palavra dura excita a cólera, tá? Então, uma palavra, novamente, como você tem falado com as pessoas, como é o seu tratamento, né, com uma situação às vezes complicada, né? E ele te diz aqui, uma resposta branda acalma essa situação, tá? Então, às vezes eu tenho que me policiar muito, às vezes com a questão do palavrão, né? Vamos entrar aqui, porque eu tenho a tendência às vezes de falar muito palavrão, eu venho me corrigindo nesse sentido. E uma amiga minha, muito querida, estava conversando comigo, né? E ela falou assim, olha, Nora, eu já reparei que você tá nesse esforço e tal, mas os momentos que às vezes você fica ansiosa ou alguma coisa assim te tira do equilíbrio, você solta um palavrão, entendeu? E tá tudo bem, tá? É uma construção, já melhorei muito, tá? E aí, no momento, às vezes, sabe, mas você tomar consciência da sua fala, tomar consciência de como você age, já é bastante coisa, entendeu? E, voltando aqui para Provérbios, olha como eu tomei pra mim esse conselho que essa minha amiga me deu, entendeu? Porque ela observou e eu acatei essa, digamos assim, correção, né? Porque eu poderia virar pra ela e, só que eu falei, poxa, interessante, porque eu não tinha percebido isso. Qual era o momento, qual era o gatilho, às vezes, pra eu soltar uma palavra um pouco mais, sabe? E aí, eu comecei a reparar isso. Toda vez que, de repente, acontece alguma coisa assim mais forte, emocionalmente, sai um palavrão. Mas aí eu já entende o contexto da história? Beleza. Versículo 2. A língua dos sábios torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolice. Aqui ele bota insensatos e aqui ele bota imbecis. Forte. Às vezes essa outra versão aqui, eu acho que ela é mais forte, ela mais já chega com o pé na porta, entendeu? Ela não mede muito as palavras. A King James às vezes tem uma interpretação que ela é mais fácil, assim, em alguns momentos tem hora que ela viaja, tipo, bem difícil, assim, que você fala, meu Deus do céu, e aí você vai pra outra pra poder comparar. Isso é interessante. E aqui ele fala o seguinte, a língua dos sábios torna o ensino interessante. É um pouquinho do que eu tô querendo fazer aqui com essa jornada, né? Tornar a leitura bíblica, o ensino bíblico, o entendimento do livro, né, da palavra, interessante. Eu espero que eu esteja, de alguma forma, conseguindo aqui tornar esse assunto interessante para você. Comenta aqui o que você tem achado, tá? O que a gente pode trabalhar. Tô pensando também, em algum momento, abrir aqui, combinar com a galera, fazer tipo um convidado, enfim, não sei. Tá divertido, as pessoas estão entrando, estão falando, então tá rolando. Seguindo. Versículo 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Dá para entender. As palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. Eu coloquei aqui grifada essa parte do desanimar o espírito. Imagina. Aqui eu sinceramente acho que ele está falando do Espírito Santo, tá? E na outra versão, eu fiz uma anotação nesse versículo 4, que é o seguinte, a língua sã é
uma árvore da vida, novamente a questão da árvore, né? Então, às vezes tem essas alegorias da fonte, do temor a Deus, da árvore, da vida. E olha que interessante, a língua sã, a língua saudável, a língua com saúde, né? O seu falar saudável é uma árvore da vida. Porém, né, a língua perversa corta o coração. De fato, né? Porque às vezes tem coisas que é um ditado, né? Um provérbio, um ditado popular, que tem horas que a pessoa fala pra você, você não digere, aquilo te fere muito mais do que um tapa na cara, né? Você fica lembrando daquela situação que a pessoa fala pra você lá em 1998, você tá lembrando disso, ou seja, machucou mais do que uma cicatriz. Então, realmente, essa palavra de uma língua perversa pode cortar o coração ou, segundo a King James, desanimar o espírito. Seguindo, versículo 5. O tolo despreza as orientações de seu pai, mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. Aqui, novamente, essa ideia da correção e tudo mais, né, que a gente vem falando aqui já há alguns dias. Versículo 6. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem preocupação. Interessante isso, né? De trazer preocupação através do rendimento. Aqui no desenho aqui do Primo Rico, que eu faço algumas observações, ele coloca isso, né? Que o dinheiro que não tem origem genuína vem carregado de perturbação. E, né? Porque, imagina, você tá aí rico, né? Roubou e tal, mas você fala, cara, eu dei um golpe, não sei o quê. Você não fica tranquilo, entendeu? Porque você sabe que aquele dinheiro ali não é um dinheiro... Você tá entendendo? Graças a Deus, nunca passei por isso, entendeu? Espero que você também não passe por isso. Mas eu tenho certeza que muita gente aí, e não só tipo, não foi nem eu, beleza, às vezes tem o tal do dinheiro amaldiçoado, às vezes vem questões aí de família e tudo mais, imagina, complicado isso, né? Mas ora em cima disso, tá? Se você acha que tem alguma coisa relacionada a isso aí na sua vida, na sua família, ora sobre isso, sabe? Entrega seu coração a Deus, pra ir meio tentando limpar essa situação aí da prosperidade da sua vida, da sua família, porque isso é importante, tá? Porque às vezes tem alguma coisa amarrada aí que você nem tá sabendo, ora em cima disso. Oração, em cima de oração que a coisa vai soltando e vai acontecendo na sua vida, tá bom? Que mais? Versículo 7. Versículo 7. As palavras dos sábios divulgam conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Eu coloquei que divulgam conhecimento. O que você tem divulgado aí? Tá? Essa é uma reflexão. Eu, com essa coisa aqui de Instagram, de rede social e tal, eu até fiz um vídeo aí recentemente, porque eu comecei a refletir. Eu falei, puxa, já que eu vou fazer isso aqui, tem tanta gente às vezes que, sabe, tá precisando desse lugar, assim, de estudar um pouco mais e fazer devocional, enfim. É um pouco sobre isso. E eu falei, vou fazer, eu acho que vai ser bacana. E está sendo. Versículo 8. Versículo 8. O Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Aqui botei o sacrifício dos pérfidos e a oração dos homens retos. Aqui você fala, meu Deus, a oferenda, não sei o que das quantas. Isso aqui tem a ver com o contexto, né? O contexto histórico, que é muito de oferta e tudo mais. Polêmico, né? Mas o que importa aqui é que ele vai se alegrar a partir da oração dos homens retos, tá? Então, não precisa ofertar. Se você aqui for um ímpio, né? A sua oferta, meu amor, vai ser odiada, tá? O Senhor odeia, versículo 9, o Senhor odeia as trilhas dos perversos, mas ama quem segue a justiça. Que mais? Versículo 10. Há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. Eu achei isso interessante, né? Porque aqui, veja você já está no caminho e abandona esse caminho. Então, você terá aqui um castigo, né? Digamos assim. Aqui, ó, a severa correção. Severa correção. Interessante porque aqui na King James, às vezes, tem essa correlação, né? Ele sempre fala correção. Aí hoje ele tá falando castigo. A outra versão sempre fala castigo. Hoje ela tá falando correção.
Pra você ver como é que são as coisas, tá? E aí, o que mais? Tá, e quem não suporta ser corrigido, aqui ele coloca de novo esse lance da correção, encontra a morte, tá? Versículo 11. Além e o inferno estão abertos diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. Bacana isso, né? Ó, a habitação dos mortos e o abismo estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Muito bonito essa passagem, né? Bem, né, forte. E novamente, lembra que eu falei quando aparece a palavra abismo, que mais? Abismo e desfiladeiro, não lembro quais são as palavras agora. Mas aqui, habitação dos mortos e abismos, abissais. Depois lá no Novo Testamento a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do abismo, tá? E aqui ele coloca o além, né? O além aqui no caso é realmente sei lá, o inferno, né? O inferno e tudo mais estão abertos diante de Deus. Então você imagina a magnitude. Tá vendo como é bonito esse lance da Bíblia? Que num versículo ali, sei lá, 10 palavras, ele traz uma alegoria, uma coisa assim, de uma profundidade que às vezes eu falo, Deus, é de Deus isso, não tem como. O ser humano acessar certas coisas aqui é realmente a palavra de Deus, tá? E aí, você veja, se a habitação dos mortos, o abismo, o além, o inferno, tá diante de Deus, né? Está aberto diante de Deus, que dirá o coração dos homens, né? Aqui, ó, quanto mais o coração dos homens. Então, o seu acesso a Deus, assim, é total. Quanto mais o coração dos homens, dos filhos dos homens, tá? Beleza. Versículo 12. O escarnecedor não gosta de quem o corrige, tampouco busca a ajuda dos sábios. Então, esse Provérbios, ele tá falando bastante da questão da correção, né? Que é aquilo que a gente estava falando no começo, a questão da autoridade e tal, mas depois a gente vai fazer essa observação ali final. Como é que tá aqui no 12? O zombador não gosta de quem o repreende, tá? Nem vai em busca dos sábios. Interessante essa questão de nem ir em busca, porque o cara, ele não se dá satisfeito só pelo fato de não gostar, entendeu? De ser repreendido, de melhorar e tal, quanto ele também não se preocupa em ir atrás de conhecimento, em ir atrás de melhorar e de evoluir, tá? Versículo 13. A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. Tá aí, ó, uma dica para você ficar jovem, bonito, sem procedimentos. Você se alegrar o coração, porque isso vai iluminar o seu rosto, tá? Que o coração contente alegra o semblante e o coração triste deprime o espírito, tá? Como deprime o seu espírito? Coração triste. E como é que você... Escreve como é que você se alegra. Quais são as coisas que fazem você se alegrar, ser mais feliz. Isso é muito importante, essa reflexão. Fazer as coisas que te dão felicidade, prazer, que te deixam com saúde. Foca nisso, cara. Saúde em primeiro lugar. Família e trabalho. Não muda essa ordem, tá? Saúde, família e trabalho. Porque às vezes as pessoas focam no trabalho, esquece a saúde, esquece a família, tá? A ordem tá invertida. Tá? Então, ó, saúde, família, trabalho. O que mais? Versículo 15. Todos os dias são tristes para os que mantêm o coração aflito. Manter o coração aflito, tá? Porque você está aflito e o que você está fazendo para manter isso, né? Então, tem que olhar para esse lugar aí. Mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma. Eu achei muito bonito esse versículo, tá? Porque você pode buscar alegrar a alma. E aqui, além da leitura, a gente vai fazer... Eu posso te passar algumas coisas que eu faço na minha vida que são fundamentais para que eu mantenha essa alegria e procure isso. Tem algumas coisas, né? São técnicas, assim, mas tá tudo aqui na sua cabecinha, tá? É treinável e é exercício. É todo dia, igual eu tava te falando. Aquele lance de, escovar o dente hoje, você vai ter que escovar o dente amanhã de novo. Então,
É rotina, tá? Aqui na outra versão, para o aflito, todos os dias são maus. O aflito, aquela pessoa que tá, né, com o coração ali, mas o coração contente são um perpétuo festim, são uma perpétua festa, né? Versículo 16. É melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor que ser rico e viver infeliz. Eu achei esse versículo aqui muito importante, muito interessante. Olha aqui, ele fala novamente do lance do temor do Senhor, que a gente vem falando já aqui desde o primeiro dia. O que é o temor ao Senhor? A palavra temor te traz a ideia de medo, só que não é isso que ele está falando. Se você ver lá do começo, você vai ver que não tem nada a ver com medo. Isso que é muito bacana, muito bonito, entendeu? Então você às vezes tem que ter esse cuidado de olhar por outras lentes, entendeu? Não se pega, tá falando de mulher. Às vezes não tá falando de mulher, tá falando outra coisa. Temor. Não tá falando, não é o temor, é conhecimento, tá? E aí, ele tá dizendo que é melhor você possuir poucos bens, poucas coisas e ter esse temor a Deus, tá? Vale mais o pouco que você tem com o temor a Deus que um grande tesouro, né, uma grande riqueza, muito dinheiro, com uma inquietação, tá? Então aqui, cadê? É melhor possuir poucos bens com temor ao Senhor do que ser rico e viver infeliz. Interessante isso, né? Viver infeliz. Deixa eu botar aqui que vai ficar mais fácil pra mim. Seguindo. Versículo... Cadê? Ixi, gente, eu pulei legal, hein? Me avisa aqui, não. Não, tá certo, perdão. Versículo 17. É melhor comer um prato de hortaliças, onde há amor, do que ter um boi cevado acompanhado de ódio na refeição. Então, assim, onde há amor, tá? Então, não importa o que tem aí na sua casa, o que você tem comido, tá? Não importa definitivamente por nada, tá? O importante aqui é você ter amor, porque às vezes, novamente, ele tá falando essa questão da riqueza. Você pode ser rico e ser infeliz, não ter amor, entendeu? Ter ódio na refeição. Imagina ódio na refeição. Complicado, né? Versículo 18. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. Novamente, isso é parecido com o que a gente viu lá em cima, tá? No começo, de como você lida aí com as discussões, momentos de raiva, de acesso. Você tem que ter, né, um equilíbrio ali que é conquistado através de passar por momentos assim, entendeu? De você ir treinando e se percebendo, tá? O homem iracundo excita questões, mas o paciente apazigua as disputas, é isso. Versículo 19. O preguiçoso encontra obstáculos por onde quer que passe, mas a vereda dos justos é uma estrada plana. Eu achei essa passagem bem bacana. Vamos tomar uma água. Entrando aí. Aqui. O caminho do preguiçoso é como uma sebe de espinhos. Aqui ele coloca... Eu não sei muito bem o que é sebe, tá? Mas eu acredito que seja muitos espinhos. E aqui em James ele fala que há muitos obstáculos. Então, espinhos são obstáculos, né? Enquanto na vereda do justo é uma estrada plana. O filho sábio proporciona alegria ao seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. Seguindo, isso é simples de entender. As tolices alegram quem não tem bom senso, mas a pessoa de entendimento prefere as atitudes corretas. A loucura diverte o insensato. Tipo, com o que você está se divertindo aí? Com a loucura? Mas o homem inteligente segue o caminho reto. E aqui eu achei interessante, porque as tolices alegram... Porque às vezes a gente, né, acha graça de umas coisas que não tem muita graça, né? Enfim. Mas aí vai de cada um, tá? Onde existe... Porque eu, às vezes, sou aquela pessoa que eu acho graça de umas coisas que ninguém acha graça. E eu não acho graça de um monte de coisa que as pessoas não... Que acham, sabe, super engraçado e tal. Então, isso é bem relativo, o senso de humor, tá?
É interessante falar sobre humor. Depois a gente pode falar sobre esse assunto, o que é engraçado. Aqui é um pouco de filosofia, um pouco de conversas aleatórias, um poço de cultura interminável, graças a Deus. Enfim, 22. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Isso me lembra um versículo aí que a gente leu esses dias, que tem a ver com a reconstrução da cidade, tá? Você pode reconstruir uma cidade, uma nação, a partir de muitos bons conselheiros, conselheiros sábios. E aqui ele volta nessa ideia, tá? Cadê? 22. Os projetos mologram por falta de deliberação. Por falta de deliberação. O que é deliberação? É você, tipo, fazer um comitê, uma reunião e chegar, né? Todo mundo vai falar e vamos chegar num lugar bacana. E é isso. A partir de muitos conselheiros, que ele tá falando aqui. 23. Eu tava em dúvida se eu colocava essa capa ou não. Acho que a capa tá mais pra frente. Mas é bonita essa passagem também, repare. Expressar a própria opinião é motivo de alegria. E como faz bem o conselho certo na hora necessária. Isso aqui parece besteira, né? Aqui, ó. Saber dar uma resposta é fonte de alegria. Como é agradável uma palavra oportuna. Novamente a alegoria da fonte. Fonte de alegria. Então você poder dar uma resposta, poder dar. E aqui ele coloca expressar a sua própria opinião. Cara, você poder ser quem você é, você poder num ambiente de relacionamento, de família, ou qualquer outra coisa, sabe, digital, na sua vida, no seu trabalho, você poder expressar essa sua opinião é motivo de alegria, né? Porque a gente não, se entrar nessa questão aí de lugar de fala, de censura, disso, daquilo, cara, é doideira, parece que é besteira, mas você poder se expressar, você ser ouvido, é motivo de alegria. Ele já falava isso aqui lá em Provérbios, lá, não sabe sei lá quando, entendeu? Então, é uma coisa real e recorrente na história humana, tá? E aqui ele fala que o bom conselho na hora certa faz muito bem. Versículo 24. A pessoa sábia, escolhe o caminho da vida. O caminho da vida, verdade, caminho da vida, que conduz para cima. Para cima. Cadê? E assim evita as trilhas que descem para o inferno. Aqui na outra versão. O sábio escala o caminho da vida. Qual que é o caminho da vida, né? Isso é muito lindo. E aí que estão algumas metáforas, né? Que é a beleza do texto, tá aí. Para evitar a descida, ou seja, escala para cima, né? O sábio escala, vai para cima, escala o caminho da vida. Para evitar a descida à morada dos mortos. E aqui a gente tem uma nota de rodapé, traduzindo literalmente. Para o sábio, um caminho da vida para o alto, né? A fim de se livrar mesmo da região dos mortos. A região dos mortos embaixo. Ok. Eu ia fazer uma observação, mas eu tenho que estudar mais sobre isso. Depois a gente... Eu tenho tantas anotações. Vou até anotar aqui depois. Qual que é o versículo? 24. Versículo, deixa eu anotar aqui no caderno. 24, vou anotar. 24. Porque depois eu vou fazer um apanhado de algumas questões que a gente tem que voltar e tal. As perguntas que rolaram aí ontem. Perguntas, nos comentários, né? Versículo 25. O Senhor derruba a casa do arrogante. Entretanto, mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Olha que bacana isso, cara. O Senhor é muito bom. Eu acho lindo quando ele fala, às vezes, das viúvas e dos órfãos, gente. Eu acho incrível isso. E aqui ele fala que o Senhor não vai ter pena de destruir a casa dos soberbos, aqui dos soberbos e arrogantes, tá? Em cada uma versão de um jeito. Mas mantém intacto os limites da propriedade da pobre viúva. Legal essa questão de propriedade, né? Porque a gente tem muita gente que faz a leitura de Provérbios e estuda Salomão para entender mais essa questão da prosperidade, chaves de Salomão, aquela coisa toda.
E aqui ele fala da questão de propriedade, né, cara? Questão de terra. Então, fica aí o que você pode investir em terra? Compra terra no Brasil, gente. Prospera, sabe? Constrói no Brasil, empreenda, leve, sabe, evolução aí para Brasil adentro, Brasil profundo. Tem muita coisa para fazer nesse Brasil, tá, bebê? Não descansa não, enquanto não tiver do jeito que a gente quer. Seguindo. 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos maus. Porém, ele se agrada sobremaneira de palavras sinceras ditas com bondade. Achei tão bonitinho. Palavras sinceras ditas com bondade. Sabe quando você fala do coração que você está sentindo? E é novamente a questão de você poder expressar, se expressar. E quando você tem um coração bom, a sua expressão ela sempre vai edificar, ela vai libertar, ela vai salvar. É isso que a gente está falando aqui do falar, tá? Tem também a ver aqueles estudos de comunicação não violenta. Mas imagina você trabalhar a comunicação não violenta com essa proposta também de edificação, de evangelização, às vezes, ou porque as pessoas falam, evangelho. Cara, evangelho é lindo. Você pegar aqui é só beleza, tá? Então, fica aí. Cadê? Versículo 27. Tem alguma outra mensagem? Aqui, ó. O homem que observa o 28, estuda. Peraí. 27, tá no 28, gente, que doideira. 27. Tá, 27. O avarento coloca sua própria família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá melhor. Viverá mais e melhor. Aqui, ó. O homem cobiçoso perturba a sua casa. Aquele que odeia os subornos viverá. Isso é bem simples de entender, né, gente? Tem a ver com a honestidade, com a sua lisura, aquilo que você não negocia, é o inegociável, tá? Você não aceita fazer as escondidas, você não aceita, sabe? Isso aí é de berço, né, gente? Isso é o básico, na boa, assim, se você tá aceitando fazer coisas que vão contra o justo, né? Mas às vezes o básico ele tem que ser lembrado. Seguindo, versículo 28. O justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios faz jorrar o mal. Aqui na outra versão, ele colocou que o justo, ele estuda a resposta. É interessante, né? Você acalmar o coraçãozinho. Pra que você tá com tanta pressa de falar assim, rápido? Relaxa um pouco, sente. Medita, estuda. Ele usa a palavra estudar. Defina aqui pra mim a palavra estudar. É isso que você tem que fazer antes de dar a sua resposta, tá? Versículo 29. O Senhor está longe dos perversos, mas seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Aqui na outra versão ele colocou que o Senhor está longe dos maus, mas atende às orações do justo. Você acha que a sua oração não está sendo atendida? Você acha que a sua voz não está sendo ouvida pelo Senhor? Eu te digo uma coisa, você está enganado, porque ele está dizendo aqui que os ouvidos do Senhor estão próximos às suas orações. Essa questão de você falar com Deus e tal é complexa. A gente estava conversando isso hoje aqui em casa, sobre a parte de falar com Deus, onde é que está esse Deus, né? Tá aqui dentro. Mas você tem que trabalhar esses conceitos, trabalhar esse seu Deus interior para você realmente estar nessa presença, tá? E vamos falar mais sobre isso. Versículo 30, que é a nossa capa de hoje, tá? Um olhar amigo consola e anima o coração. Uma boa notícia revigora a alma. É lindo, gente. Esse versículo eu escolhi porque ele é lindo. Eu coloquei numa foto esses dias e me marcou. É bem bonito. Tem a ver com amizade também, né? Olha, um olhar amigo, amizade, consola e anima o coração. Uma boa notícia revigora a alma. Revigorar a alma. De fato, né? Isso aqui ele está falando sobre alegria, sobre a vida, sobre o despojo, sobre a abundância da vida do reino, né? Que a gente vive aqui. Mas depende de você olhar para esse lugar.
Você buscar isso e ver com esse olhar de beleza, tá? Versículo... Aqui ele tá falando, inclusive, que uma boa notícia: fortifica os ossos, tá? Aqui na nota de rodapé. O brilho dos olhos, um olhar benevolente. Olha que bonito isso. Tem uma beleza, às vezes, nos versículos assim, que às vezes você para e fica só contemplando aquela beleza nas palavras, porque, né, é bacana a língua, né? Enfim, fortifica os ossos, contribui para o bem-estar. Versículo 31. Quem acolhe bem a repreensão construtiva. Olha, eu até grifei, repreensão construtiva, tá? Porque às vezes a pessoa repreende e não quer construir nada, só quer repreender, entendeu? Então, olhe pra isso, né? Você tá repreendendo a pessoa porque você quer edificá-la, quer dar uma construção ali maior na vida dela, quer fazer essa pessoa evoluir, ou você só quer, né, repreender mesmo porque você tá todo recalcado aí, cheio de problema, precisando pra terapia, mais do que a pessoa que tá ali, que você tá perturbando, tá? Quem acolhe bem a repreensão construtiva terá sempre lugar entre os sábios. Bacana, né? Então, é aquilo de você acolher a ideia que estão te dando ali, você terá lugar entre os sábios, a sabedoria, cara. Isso aí, né? A gente está estudando aqui a sabedoria. Então, ele está te falando o que aqui, ó. Repreensões salutares. Gostei dessa palavra. Habitará entre os sábios, né? Então, quem aceita a repreensão salutar, quem é a humildade, né? O lugar do aluno. Tem a ideia do você estar no lugar do professor, ensinando, né? Mas você tem que estar também sempre na cadeira do aluno, aprendendo, sabe? Você não pode parar no tempo, ficar estagnado achando que você é o iluminado lá na montanha, entendeu? Então, você tem que vir para a cadeira do aluno também, mas com o seu conhecimento, passar e estar também nesse lugar do professor, mas ter essa humildade de transitar nesses dois lugares, tá? Foi o que a gente falou no começo. Estuda. Por que você parou de estudar? Fala aqui pra mim. Não tem motivo. Se não tem o que estudar, você vem estudar aqui comigo porque tá maneiro, tá legal, tá divertido, tá? Versículo 32. Quem recusa a disciplina despreza sua própria pessoa, mas quem compreende a repreensão adquire ainda mais entendimento. É isso que a gente estava falando, tá? Aqui, olha, versículo 32. O que rejeita a correção faz pouco caso de si, quem ouve a repreensão adquire sabedoria. É isso. Versículo 33, último. A sabedoria ministra, olha que interessante, novamente, a expressão temor a Deus. Você vai ver que nunca tem a ver com medo, com coisa assim pesada. Nunca tem. Até agora não encontrei, tá? Então, último versículo da noite. A sabedoria ministra, a sabedoria ensina, isso que a gente está fazendo aqui, ensina o temor a Deus. Genial, genial. O último versículo já é maravilhoso. E a humildade antecede... esse aqui é famoso, esse versículo, ó. A sabedoria ministra o temor do Senhor. E a humildade antecede a honra. É isso que a gente tá falando, cara. Você ter a humildade de ficar nesse lugar de aprendiz. É você aprender, você nunca vai parar de aprender, tá? E essa humildade que tem que ser trabalhada, ela antecede, antes de você ter honra, antes de você ser uma pessoa honrosa, honrada, você tem que ser humilde. Entendeu? Aqui, ó. E na outra versão tá exatamente igual. Mas tem uma palavra aqui que é interessante. Olha isso. O temor do Senhor é uma escola de sabedoria. Genial. Porque aqui ele fala que a sabedoria ministra o temor a Deus. E aqui, o temor a Deus, tá? Isso que a gente está construindo, esse conceito de temor a Deus, é uma escola, o temor a Deus é uma escola de sabedoria. Caramba, aqui já... maravilhoso. Isso aqui, se você pegar essa ideia do versículo 33, Provérbios 15, 33, pegar, já vai te dar assim, vai para outro lugar. Pega nessas duas versões. Ó, o temor do Senhor é uma escola
de sabedoria, mas de uma escola de sabedoria disso que a gente está fazendo aqui, e esse é o temor a Deus. É um dos fatores que compõem o temor a Deus, tá? Que a gente está estudando aqui. Na outra versão, a sabedoria ministra, é ela que ensina, né? Isso que a gente está fazendo aqui, o temor a Deus e a humildade. Aqui, olha que bacana, diferente aqui, ó. Num tá a humildade antecede a honra e na outra tá a humildade precede a glória. E aí você pode, então, fazer um paralelo entre honra e glória. Lindo, né? Faz esse paralelo. Manda uma mensagem aqui falando sobre isso. Esse versículo 33, Provérbios 15, 33. Eu acho que eu vou deixar aí Você chegou até aqui, entendeu? Você me manda uma mensagem falando sobre esse versículo 15, 33. A gente pensa em um sorteio, alguma coisa, na dinâmica. Você pode entrar aqui na live comigo. Mas me manda uma mensagem aí, se você chegou até o final, falando aí o que você acha desse versículo 15, 33. Tá bom? Até amanhã. Qualquer coisa você já sabe, manda mensagem. As anotações, que eu esqueci. Anotações. Tiririm, tiririm, tiririm. Cadê? Versículo 15, né? Aqui, a forma como você fala as coisas, que a gente tá falando. Transbordar conhecimento, que é aquela ideia de, né, professor-aluno, tá nesses dois lugares. Quais as batalhas? Buscar alegrar... quais as batalhas? Interessante que eu coloquei isso aqui. Buscar alegrar a alma. Valorizar o que se tem, né? Que é aquela ideia de tipo, você tá na sua casa, mas tem amor, tem um lar feliz e tal, que vale mais do que você ter dinheiro e ter ódio na sua casa, tá? Então, valorizar o que você tem. Poder do aconselhamento, né? Que a gente viu aqui, você ter pessoas ao seu lado que você confia, que sabe que vão caminhar contigo de forma, né, justa. E ponderar antes de... quê? Isso é antes de falar, talvez. Mas é isso, meu amor. Um beijo pra você, uma boa noite. Estamos aqui de novo amanhã, em algum momento do dia. Beijos!